O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou no meio desse temporal em relação aos americanos, em relação aos Estados Unidos, que uma eventual invasão americana ao Brasil, a nossa estratégia mais sensata seria abrir os portões. Era um evento da Confederação Nacional da Indústria em que o ministro disse, quando foi perguntado sobre o que faria caso os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil. O ministro Múcio respondeu: temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-los, nem tem dinheiro para consertar o portão. De acordo com José Múcio, o Brasil destina cerca de 1% do PIB para a defesa percentual, um percentual inferior ao observado em outros países, o que dificulta investimentos de longo prazo em equipamentos e em tecnologia. O ministro ressaltou que o objetivo não é preparar o Brasil para conflitos, mas garantir uma capacidade de dissuasão e desenvolvimento tecnológico. Essa declaração do ministro da Defesa incomodou bastante o presidente Lula. A apuração é do âncora Gustavo Uribe e é destaque no site da CNN. O Palácio do Planalto entendeu que a fala de José Múcio foi uma tentativa de defender mais investimentos nas Forças Armadas. Mas mesmo assim, a declaração foi avaliada como inadequada, ainda mais diante da escalada da crise diplomática com o governo de Donald Trump. O diagnóstico é que, diante do mote da campanha à reeleição de defesa da soberania, Múcio enfraquece a postura do presidente Lula. Segundo relatos feitos à CNN, o presidente deve tratar do tema com o ministro Múcio, já que Lula já sinalizou que o episódio é considerado isolado e fácil de ser superado. Múcio tem uma relação de amizade bastante antiga com o Lula. O ministro já pediu, inclusive, para deixar o cargo, mas o presidente insiste em sua permanência. Caio Junqueira, apesar do presidente ter falado em superação, esse episódio pode ter marcado a relação de alguma forma, a relação entre o presidente e o ministro da Defesa? Márcio, eu não iria por aí, né? Bom, primeiro, o Zé Múcio é talvez na esplanada o político que mais tem uma relação antiga com o presidente Lula. Estou falando de ministros de Estado, né? Tem 77 anos, quase 78, conhece o presidente Lula há décadas e vem de uma escola de políticos, vamos dizer, antigos entre aspas, mas como algo positivo, né? Escola pernambucana de grandes políticos, extremamente habilidosos e bem-humorados também. O Zé Múcio, quando ele coloca essa fala, então, assim, ele conhece muito o presidente Lula e o presidente Lula a ele, a ponto dessa declaração estremecer a relação, né? Eu apostaria que ela incomoda muito mais o entorno do presidente Lula do que o presidente Lula em si, né? E o entorno do presidente Lula, com o qual tem divergências em relação às posturas e até a proximidade pelo próprio cargo que o Zé Múcio tem das Forças Armadas, né? Por diversas situações ao longo do governo Lula III, houve divergências em relação a linhas de defesa, de diplomacia militar, como conduzir essa relação, principalmente do petismo, com os militares. Feito esse preâmbulo, conhecendo também o ministro Zé Múcio, eu colocaria que, primeiro, não estremece a relação com o presidente Lula, e segundo, ele disse isso num tom, vamos dizer, de brincadeira, de ironia, mas escancarando a péssima situação das Forças Armadas brasileiras, te dando alguns números, né? Estados Unidos, por exemplo, a maior potência militar do mundo, o orçamento militar para o próximo ano é 1,15 trilhão de dólares. Brasil, menos de 20 bilhões de dólares, né? O mundo inteiro, os russos, os europeus, os chineses, ampliando investimentos em defesa, porque o mundo está se armando, porque o mundo está mais perigoso, mais imprevisível e suscetível a conflitos. Temos dois grandes hoje ocorrendo, Ucrânia e Oriente Médio, né? O mundo está caminhando para 2% do PIB, 3% do PIB em investimentos militares, 4%, 5%, né? Olhando em extensão, né? Tem países que tinham optado pelo desarmamento, os países nórdicos, e agora decidiram se rearmar, né? E o Brasil está como? O Brasil está diminuindo investimento em defesa, né? Hoje é mais ou menos 1,1% do PIB e isso cada vez menor, com cortes orçamentários. Uma informação que eu tenho que uma vez
uma fonte militar me disse, me chamou muita atenção, que se o Brasil entrasse em guerra, haveria munição para apenas um dia de combate. Então, juntando tudo isso aqui, acho que a gente consegue responder que talvez a forma não tenha sido a ideal, principalmente pelo momento, né, de um alto tensionamento político com os Estados Unidos, mas o que ele colocou é que se os Estados Unidos entrassem em confronto conosco, a gente não teria a menor condição sequer de armar uma resistência. Essa pergunta era sobre quem melhor defende os interesses do Brasil. Olha aí, está na sua tela. Em junho, 47% diziam que Lula, esse número foi para 51% em julho e agora caiu para 46%. Olha o movimento do Flávio na direção contrária. Ele estava em 37%, caiu para 34% e agora ganha 4 pontos e vai para 38%. A diferença entre os dois continuou ainda relevante, mas ainda assim eles têm hoje uma posição, cada um, né, para Flávio melhor, para Lula pior do que tinham em junho. Vamos voltar com o Guilherme. Guilherme, nós estamos vivendo agora mais um capítulo dessa crise diplomática, né? Outros dados da pesquisa me deram a sensação de que o eleitor talvez esteja se cansando dessa briga? Thaís, esse ponto ele é muito relevante, porque quando a gente pensa nos principais temas que podem mexer com o eleitorado, a questão externa, né, a questão do tarifaço, da relação com os Estados Unidos, a gente colocava, digamos, como um tema que era favorável ao Lula, né, e na coluna mais positiva para o presidente. Mas o que a gente viu nas últimas semanas é que está acontecendo um movimento do eleitor de falar, olha, de novo essa questão do tarifaço, começa a cansar um pouco o eleitor, que espera que o Brasil tenha, digamos, boas relações, né? Que o Brasil tenha relações harmoniosas com outros países, e essas novas tarifas começam, neste momento, a desagradar um pouco o eleitor que olha e pensa, pô, o Lula não está conseguindo resolver isso, um pouco diferente da expectativa que tinha no ano passado. Então, a gente está vendo um movimento, né, como a pesquisa está mostrando, de que o Lula começa a pagar um pouco da conta dessa relação mais conflituosa com os Estados Unidos. Acho que isso é um tema importante, de novo, dado, né, os novos acontecimentos, que pode sim ser um tema central nas eleições, e que hoje diria que a pesquisa mostra claramente como prejudica um pouco mais o Lula do que prejudicou. Na verdade, foi muito positivo para o Lula no passado, mas agora pode virar um tema, na verdade, mais contencioso para o presidente. Guilherme, vou te fazer uma pergunta aqui, não sei se você tem a resposta exata, mas aconteceu nos últimos dias, a pesquisa não pegou essa revelação do ex-chefe de gabinete do Lula, do Marcolo, o envolvimento dele com a lobista lá ligada à investigação do escândalo do INSS. Quando é a próxima quest e se você acha que tem chance disso aparecer? Esse tema é outro, né? Digamos, um fato político, uma notícia mais recente que não deu tempo, né? A gente sempre registra a pesquisa 6 dias antes da divulgação, mas todo evento novo, né? Todo fato político novo, ele tem um potencial de virar um tema central na eleição e mexer com o eleitorado. A gente deve divulgar uma nova pesquisa na semana que vem, agora já, então, em menos de 10 dias. Agora, se isso vai ter um efeito ou não, depende muito do eleitorado, não só ficar sabendo dessa notícia e, de certa forma, entender que isso afeta a expectativa que tinha sobre os concorrentes. Mas quando se trata de Lula e de Flávio Bolsonaro, como eu disse um pouco anteriormente, esses dois têm números muito consolidados, né? A gente precisa de eventos muito grandes para realmente mexer no número dos dois. De qualquer forma, que seja, né, mexer 1 ou 2 pontos, isso pode também ter implicações para o resultado do primeiro turno e, obviamente, já pensando no segundo. Então, se por um lado não mexe muito, por outro a gente sabe que qualquer 1 ou 2 pontos percentuais tem um grande efeito para os números finais, né, da eleição. Nós ficamos muito atentos aos desdobramentos dessa crise e a gente vai começar a falar em Brasília com a repórter Thaisa Medeiros. Thaisa, boa noite.
Ótima noite, Márcio, a você e a todos. A demora na autorização de vistos para diplomatas e funcionários por parte do Brasil a esses norte-americanos foi um dos motivos alegados, então, para essa nova crise diplomática entre Brasília e Washington, e, diante disso, foi feita essa revogação do visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, cerca de 10 dias depois que o visto de 2 funcionários do governo dos Estados Unidos foram negados aqui no Brasil. O motivo dessa negativa, segundo o Ministério de Relações Exteriores, seria porque eles estariam vindo aqui para conferir a lisura do processo eleitoral e, portanto, essa teria sido a razão da negativa. Hoje, o presidente Lula comentou no podcast Meteoro Brasil que a atitude tomada pelo governo dos Estados Unidos foi uma atitude impensada e irresponsável para um país que tem 203 anos de diplomacia e de relação, bilateral entre os dois. Segundo as fontes da Casa Branca, a decisão então foi tomada como um movimento de reciprocidade depois que o governo brasileiro não autorizou esse visto do novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Daniel Pérez. O Departamento de Estado então condicionou a devolução do visto da Maria Luísa Viotti, a nossa embaixadora lá nos Estados Unidos, a esse aceite, esse formal aceite do Daniel Pérez. O agremã, então, que seria esse aceite, é uma consulta que é feita ao país em que o embaixador vai atuar sobre o nome dele, sobre essa autorização. Então, é um processo sigiloso e que só deve ser divulgado depois do fim dessa consulta, o que não aconteceu. O nome dele já veio a público antes mesmo da consulta ter sido finalizada. E é nesse sentido que vai a nota divulgada pelo Palácio do Planalto também, falando que o agremã não tem um prazo, segundo a Convenção de Viena, para ser executado de fato. É um processo que pode levar tempo, é uma análise que já estava em andamento, inclusive sobre o nome de Daniel Pérez, e por isso, então, o Brasil se reserva o direito de levar o tempo necessário, porque não há esse prazo estipulado. A nota do Planalto também repudia a decisão dos Estados Unidos de revogar o visto e diz que as informações, as justificativas apresentadas pelo país são falsas e que fica óbvio o interesse também em interferir na próxima eleição para a presidência da República no Brasil. Isso por conta daqueles 2 funcionários que viriam aqui para questionar, segundo o MRE, o processo eleitoral brasileiro. Também atribui as medidas tomadas a razões ideológicas incompatíveis com a parceria bilateral entre os 2 países, parceria centenária, que por conta dessas situações, está agora com essa crise diplomática aberta, desde também o tarifaço no ano passado, que se postergou para esse ano, e, é claro, a aplicação da Lei Magnitsky. Então, diversas ocasiões aí acabaram culminando em mais uma crise diplomática, agora também com a revogação do voto, do passaporte, perdão. Muito obrigado, Thaisa Medeiros, que falou com a gente direto de Brasília. É isso. Ontem nós tivemos aqui dentro do CNN Prime Time a resposta do governo brasileiro na nota bastante dura do Itamaraty. E hoje foi a vez do presidente Lula falar e o presidente classificou essa decisão do governo Trump como irresponsável. Foi em entrevista ao canal Meteoro Brasil. Nós tomamos atitude, ele, então, tomará a atitude de caçar o visto da nossa embaixadora. Se ela sair para cá, ela vai ter que tirar visto outra vez. Ele tomou essa atitude que eu acho uma atitude, irresponsável, impensada, para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática, não está desnecessário. Eu vou conversar com o analista de política, Caio Junqueira. Caio, nessa sucessão de atritos entre Brasil e Estados Unidos, como é que a gente vê o futuro dessa crise diplomática? Qual o patamar desse conflito? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Patamar alto, uma crise grave, séria e sem previsão de ser finalizada. Colocaria como um prazo final, talvez, as eleições. Acho que tanto o Palácio do Planalto quanto a Casa Branca ali aguardam o resultado eleitoral para decidir o que vem depois. Até lá, a nossa relação ali com os americanos fica da forma como está, o Brasil não concedendo o agremã para o embaixador, por exemplo, não autorizando a vinda de observadores alinhados ao governo Trump para observar as nossas eleições brasileiras aqui. Tudo fica suspenso, Márcio.
até esse prazo das eleições, porque depois, de alguma maneira, o governo precisa restabelecer isso, inclusive as negociações sobre exceções ao tarifaço, sobre a própria derrubada do tarifaço. Mas tem uma questão de política doméstica que acaba interferindo também muito nesse guia do governo brasileiro nessa relação com o Trump, né? Para a campanha, a reeleição do presidente Lula, o confronto com o Trump dá voto na política doméstica, é um fator adicional, mas nesse caso especificamente da embaixadora, eu penso, entendo e tenho essa informação de que é mais do que isso, né? Aí esse caso em específico, ele já foi visto como algo muito que cruzou a linha, né, do aceitável, mesmo em termos políticos, mesmo a gente sabendo que a Casa Branca torce para Flávio Bolsonaro nas eleições. Então entrou muito de diplomacia, da forma como o governo brasileiro enxerga que é necessário lidar com situações como essa. Mas, para te responder, até as eleições nada vai mudar e pode piorar porque há um receio grande no Itamaraty, no Palácio do Planalto, na campanha reeleição, de que pode vir mais por aí, seja de provocações ou de atos do presidente Donald Trump contra os Estados Unidos para tentar interferir na eleição brasileira. Vamos falar da crise Estados Unidos-Brasil com mais um capítulo depois de ontem. O Palácio do Planalto faz uma avaliação hoje de que a crise diplomática do Brasil com os Estados Unidos vai se aprofundar ainda mais até as eleições de outubro. Fontes da diplomacia com quem eu conversei mais cedo acreditam que não vai haver espaço para uma distensão num curto prazo. Acreditam também que, por isso, há uma estratégia em curso para aumentar a pressão sobre o governo do presidente Lula com movimentos que miram a disputa eleitoral de outubro. A escalada da crise ocorre depois que o governo de Donald Trump indicou o deputado da Flórida, Daniel Pérez, para a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Para assumir o cargo, o indicado depende do chamado agreement, uma autorização formal do governo brasileiro. O Planalto, no entanto, desacelerou a análise desse pedido e agora defende que não vai atender aos Estados Unidos sob pressão. Na prática, os interlocutores de Lula me dizem que a demora é natural e que não há um prazo previsto pela Convenção de Viena para conceder essa autorização. É que no caso específico desse impasse do Brasil com os Estados Unidos, há na Convenção um ponto relevante, o artigo 4 desse acordo que rege as relações diplomáticas entre países no mundo, justamente o que trata do agreement, dizendo que um país só pode nomear um embaixador com o consentimento prévio do país que vai recebê-lo, no caso o Brasil, que o país receptor não é obrigado a justificar-se por que aceita ou porque demora para conceder o consentimento. A convenção também não estabelece um prazo para que seja cumprido, portanto, a revisão do nome enviado pelo país. Sob reserva, esses integrantes do Itamaraty e outros do Palácio do Planalto, que ajudam Lula nas relações internacionais, dizem que os Estados Unidos permanecem cerca de 1 ano e meio sem embaixador aqui no Brasil, já passaram 1 ano e meio, portanto, sem fazer a indicação, e não só no Brasil, 1 ano aproximadamente, em relação a cerca de 90 países, segundo o levantamento do Itamaraty. Na avaliação dessas fontes ainda, isso enfraquece o argumento de que há nos Estados Unidos urgência para que agora Washington queira a nomeação desse indicado por Donald Trump, reforçando a ideia de que os americanos têm sim atuação coordenada para as eleições no Brasil em outubro. Pessoas próximas do presidente, com quem o Bastidores conversa, durante toda a semana sobre esses assuntos relacionados à relação Brasil e Estados Unidos, dizem que o governo americano, a avaliação deles, pretende ter aqui em Brasília um representante alinhado a Trump para produzir avaliações em sintonia e linha com a estratégia da Casa Branca para colocar em xeque a lisura do sistema e promover o principal adversário de Lula nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro. Esse é o pensamento hoje dentro do Itamaraty. Esses mesmos interlocutores do governo dizem que, desde junho, quando houve a visita de Flávio aos Estados Unidos, a Trump, a relação dos dois países entrou numa nova fase de tensão, onde tudo é possível.
nas relações entre Brasil e Estados Unidos. E por isso mesmo, eles dizem não ter visto com surpresa a decisão de ontem, mais recente, no bojo dessa crise, dos Estados Unidos de revogar o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti. A expectativa é de que novas medidas de pressão por parte dos Estados Unidos sejam colocadas em prática nos próximos meses até outubro, e isso inclui, como já dito nos bastidores, uma terceira rodada de tarifa comercial. Há já uma preocupação no radar também com a atuação das Big Techs, das grandes plataformas de tecnologia na campanha eleitoral. Só para deixar registrado, o governo brasileiro respondeu oficialmente em nota à decisão dos Estados Unidos, disse que são falsas as justificativas apresentadas por Washington para revogar o visto da embaixadora, e o Itamaraty ressaltou que esse pedido de agreement continua em análise, que não existe prazo para concedê-lo e que os vistos foram negados apenas a autoridades americanas que supostamente pretendiam colocar em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro. O que a gente está falando nesse último trecho é sobre a negativa de 2 funcionários de Marco Rubio, ali do Departamento de Estado, virem para o Brasil para acompanhar as eleições de outubro. A gente vai com a análise agora? Análise com E vamos sim, Isabel Mega, vamos falar sobre essa crise juntas aqui. Isabel, você traz para a gente uma percepção, contando a partir da sua apuração, que o governo brasileiro diz ter sido pego de surpresa com a revogação do visto da embaixadora, avaliando medidas de reciprocidade, muito embora a crise já venha escalando há um tempo, né, Isabel? Traz para a gente o que seriam essas medidas de reciprocidade, o que é que o governo estuda, em que momento o Brasil poderia reagir? Bom, Tainá, a ideia do governo brasileiro é ir na linha de trazer algum tipo de reciprocidade sobre vistos americanos. Tem decisão tomada? Não tem decisão tomada, mas isso está sendo estudado e é interessante a linha de argumentação, porque por trás da questão da indicação do embaixador Daniel Pérez, que foi o anunciado pelo governo Trump para vir trabalhar diretamente aqui em Brasília, ainda que num trâmite meio curioso que fugiu, né, daquele roteiro que normalmente é previsto, e tem por trás também a vinda de 2 assessores que tiveram os vistos barrados pelo Brasil. Então, são os 2 últimos fatos que ajudam a explicar o porquê o Palácio do Planalto está optando neste momento por... o Palácio do Planalto, não, o governo Trump está optando neste momento por revogar o visto da embaixadora Maria Tereza Viotti. Então, o que o Planalto alega? Olha, eles estão alegando 2 vistos. A gente tem 16 que foram cancelados. Então, o placar está muito desigual, está um 16-2. Então, por isso, estamos sim avaliando, estudando algum tipo de medida de reciprocidade. Mas aí seria revogar vistos, Isabel, de funcionários da Casa Branca? Eu perguntei exatamente isso e não quiseram adiantar. Então, por isso que ainda é uma avaliação cuidadosa, porque sim, isso escala ainda mais a crise. O Brasil ontem teve uma nota que direcionou a posição do governo brasileiro, uma nota que, na minha avaliação, deixa bem claro a questão eleitoral, deixa bem claro o que o Brasil acha, mas evita minimamente escalar ainda mais o tom. É uma nota da SECOM, não é uma nota do Palácio do Itamaraty, foi aprovada previamente pelo presidente Lula e traz o posicionamento do Brasil. Então, eles ainda não têm certeza se irão para esse próximo passo, mas só o fato disso ser estudado já mostra o quanto que o governo brasileiro segue irritado com isso, mas, por outro lado, o quanto que usa isso politicamente também, porque isso ajuda a dar combustível para a campanha de soberania do PT, ainda que o próprio presidente Lula tenha passado lateralmente, o PT alimenta muito isso, essa ideia da soberania. E aí, o que vai acontecer com a embaixadora, a Maria Tereza Viotti? Maria Luísa, desculpa. A embaixadora Maria Luísa Viotti, ela continua lá nos Estados Unidos, então, a priori, ela não volta ao Brasil, ela vai ter problema diante do visto revogado, caso ela precise sair e voltar aos Estados Unidos. Então, a decisão de momento é que ela continue lá e, ao mesmo tempo, a concessão de um agrimã, que é justamente o que autoriza a vinda desse embaixador para o Brasil, fica em suspenso. Fontes me disseram que vai ficar assim a longo prazo, até depois da eleição, muito no mote do que a gente já ouve de negociação com os Estados Unidos, no sentido de que
a percepção do governo brasileiro é de que os Estados Unidos aguardam com quem eles vão negociar, quem vai vencer as eleições e com quem eles vão sentar para negociar depois de outubro. Então, nada deve andar. Agora, tudo nesse processo é muito estranho. Primeiro, a comunicação sobre o visto não foi feita de maneira oficial, o Brasil ficou sabendo pela imprensa. O próprio processo do Agrimã também foi feito dessa forma. O que acontece normalmente? O país que vai enviar este embaixador faz uma consulta prévia ao país que vai receber o embaixador. Isso não aconteceu. O governo Donald Trump atropelou, foi lá e anunciou, e agora fica cobrando que o Brasil tem uma demora nisso, sendo que nem houve ainda a aprovação do Senado americano. Então, alguns detalhes técnicos, mas que importam e que, por mais que o governo Lula use isso muito politicamente, ajudam a explicar também o ponto que a gente está dessa crise. Importa muito. A gente sabe que tem um errado. São os Estados Unidos nesse caso. Não tem nenhum sinal nesse caso de erro do Brasil. O Brasil pode ter errado nas negociações do tarifaço? Sim. Lula pode ter errado ao fazer críticas a Trump, piorando o caldo na relação dos dois países? Sim. Mas nesse caso, como disse a Isabel, é protocolar. Você apresenta o Agrimã chega. Se o Brasil vai receber um embaixador aqui, ele tem que saber se esse embaixador tem ficha na polícia. Se esse embaixador já falou mal do Brasil. Se esse embaixador tem algum tipo de condenação no exterior. É preciso fazer essa análise. Isso é comum em todos os países. Então, o governo dos Estados Unidos deveria ter indicado o embaixador ao Brasil. O Brasil teria de fazer toda essa análise e aí entregue o que a gente chama do agrément em francês, ou seja, essa autorização. E aí sim, para que ele viesse para cá. É muito grave esse posicionamento dos Estados Unidos, é muito grave pelo que ele representa, mas, como vocês trouxeram, na prática não é tanto. A Maria Luísa Viotti pode ficar por lá, por enquanto ela não vai ser expulsa. Se ela voltar para o Brasil, ela pede para os Estados Unidos um outro visto. Provavelmente os Estados Unidos vão dar esse visto e ela volta para os Estados Unidos. É mais a questão da representatividade. O que eu ouvi no Palácio do Planalto é que até o final das eleições deste ano e as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos em novembro, vai ficar tudo como está. Agora, se Flávio Bolsonaro for eleito, melhora a relação com Donald Trump. Se Lula for eleito e Donald Trump perder uma das casas na eleição de meio de mandato, é possível que os Estados Unidos recuem um pouquinho.